Nogueira está ao vivo do Congresso, vai trazer as informações em loco lá de como é que está a movimentação e expectativa por aí. Carolina, bem-vinda, uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos assistem. Muita expectativa aqui no Congresso para essa votação da isenção do imposto de renda. Neste momento, o Hugo Mota, o presidente da Câmara, está reunido com alguns líderes para fechar ali todos os detalhes do texto, como é que vai ficar esse relatório. O que a gente sabe de informação é que o Lira só quer colocar esse texto para votar quando ele tiver certeza de que tem todos os votos, de que o texto está redondinho e que não vai ter nenhum problema, nenhuma surpresa, né? O grande debate que a gente vê por aqui é em relação à compensação. Alguns partidos têm reclamado muito, né, sobre a taxação dos super ricos e eles têm tentado, de alguma forma, aliviar aí para esses investidores. Eu conversei com o líder do União Brasil essa semana e ele estava me contando que desde que esse assunto surgiu, ele tem sido procurado por muitos investidores preocupados com essa taxação. Então, ele mesmo tem proposto alguma forma de aliviar. O que eles têm pensado por aqui é de incorporar alguns trechos da MP do IOF, que foi enviada lá na crise do IOF, aqui para o Congresso, já que tem uma previsão de arrecadação de 20 bi, incorporar alguns trechos dessa MP no relatório do Arthur Lira, mas isso não tem assim, uma aceitação muito boa da parte do Lira, mas é algo que está na mesa também para tentar aliviar essa taxação dos super ricos. Evidentemente, ninguém vai ser contra a isenção dos 5 mil, inclusive tem deputados como o Paulinho da Força que apresentaram destaques para ampliar essa isenção para 7 mil reais, e as lideranças enxergam isso como algo muito difícil de ser barrado no plenário, né? Porque ninguém vai ser contra a esse projeto, sobretudo agora que os deputados querem ter uma pauta positiva depois da PEC da blindagem, então eles acham muito difícil, só que aí também esbarra na questão da compensação, como é que vai justificar essa isenção. Então eles estão discutindo agora, a votação deve começar hoje à noite, a gente não tem ainda um horário específico, mas deve ser uma noite muito longa hoje aqui na Câmara dos Deputados. Prepara o café por aí, Carol. Bom trabalho para você, viu? Beijo grande. Valeu. Tchau, tchau. Ô Dani, o Cláudio Cajado, que está aí propondo uma emenda, né, nesse projeto, ele fala sobre a contribuição social sobre lucro líquido, né? Mas aí, como tem um calendário para começar a valer, se essa alteração for aprovada no projeto, a isenção não vale no ano que vem, né? Ficaria para 2027. Isso, então o que você faz? A isenção passa a valer, ou seja, né, o que ele propõe? Ele propõe ampliar a faixa que vai ser beneficiada com uma tributação menor do que a que tem hoje, em escadinha, de 5 mil até 7.300, foi o que previu o Arthur Lira no relatório dele. Você teria essa escadinha para a pessoa que não ganha 5.001 chegar já e pagar o imposto cheio previsto para essa faixa. Não, vai na escadinha até 7.300. O Cláudio Cajado diz, não, vamos até 7.590. Tá, então de 7.300 para 7.590, esse espaço, essa diferença, né, vai dar um valor importante. De onde viria esse valor, a compensação? Da contribuição sobre o CSSL, como você estava falando aí, né? Sim. O que acontece? Essa cobrança, a determinação de qual é o tamanho do índice que vai ser cobrado em cima dessa contribuição, dessa modalidade, ela é definida com um ano antes. Se a gente agora já está em setembro, para 2026 ela já está prevista, já foi aprovada. Então você teria de pagar essa diferença, né? A isenção vai valer. Mas de onde virá o dinheiro para pagá-la? Em 26 não teria, em 27 poderia ter, mas em 26 não teria. Então é um buraco fiscal que ficaria para o governo resolver, né? Eu vi uma entrevista mais cedo do deputado na Globo News e ele estava dizendo, realmente, esse é um problema. Mas a gente, né, tá aí a propósito, um caminho e tal. Esse vai ser o problema do dia hoje, é por isso que está demorando tanto, porque o Arthur Lira está costurando o máximo que ele pode no bastidor para levar o mínimo de problema possível para o plenário. Porque, de novo, né, que vai haver a isenção, vai, mas o governo corre o risco de sair com uma pequena bomba fiscal na mão, que é a isenção sem ter a compensação.
sem ter a cobrança dos super ricos, ou tendo uma série de setores aliviados, excluídos dessa cobrança, o que, por óbvio, também abre esse buraco fiscal. Então, vai ser uma batalha mesmo. A sorte do governo, eu repito, é que o relator é Arthur Lira, que comanda com mão de ferro aquilo que ele tem interesse de aprovar. Ele tem interesse de aprovar. O projeto dele foi elogiado pelo ministro da Fazenda. O Fernando Haddad me disse que o Lira foi diligente, que o projeto dele é confortável para o governo, é confortável para a Fazenda e que caminhou bem o relator até aqui. Então, assim, a confiança do governo está na bola do Arthur Lira, no fato de que o Lula também chamou o União Brasil e o PP para conversar, que são os partidos que estão mais agastados do governo, faz esse gesto para reduzir ali as divergências e manter esse grupo mais próximo do texto acordado com Lira. Mas não vai ser fácil, vai ser uma batalha, porque o que vai ter de gente que antes não queria votar e que agora viu que ela vai passar e quer ampliar a isenção sem dizer de onde vai vir o dinheiro, não é pouca gente não, é muita gente. Exato, né? O problema é esse, porque de onde vem o dinheiro, ô Letícia? A gente sabe que o Cláudio Cajado ele foi relator da reforma tributária, né? Que foi a reforma que tentou justamente equalizar tudo isso. E agora a possibilidade de aparecer essa bomba aí, como diz a Dani, fiscal, né? Porque não se sabe de onde sairia o dinheiro, a compensação, né? Que é algo previsto inicialmente. E é esse o tumulto que o PL está dizendo que vai fazer ali, que vai trabalhar para que, então tá, a gente não tem como sair dessa sinuca de bico, então vamos ver como que a gente pode tumultuar essa situação, como é que a gente pode não deixar isso ser fácil para o governo e principalmente fazer o governo se virar nos 30 para poder pagar a conta ali no futuro. Porque para todo mundo tem bem claro que como que o negócio desse vai entrar valendo em 2026, ano de eleição, o Lula se reelege com isso. Inclusive tem pessoas integrantes ali do PL, pessoas muito próximas da família Bolsonaro que falam, cara, isso daí não podia nem ter virado pauta ali no Congresso, isso não podia nem ter chegado ali para o plenário da Câmara, porque esse é um projeto muito positivo, que se der certo, mesmo que o governo tenha que desatar uma bomba, o fato da população entender que o Lula prometeu, ele conseguiu entregar, isso já é muito ruim para nós, já representa uma derrota da oposição. A gente não conseguiu trabalhar o suficiente para impedir com que essa pauta fosse pautada, com que ela fosse votada. Publicamente, todo mundo fala, se diz ser a favor da isenção, do aumento da isenção, sim, mas o que está por trás é isso, esse jogo político. Como é que a gente vai, de alguma forma, tirar o louro, diminuir a vitória do presidente Lula nesse quesito. E é essa batalha que vai ser encampada daqui a pouco no plenário, Diego. Exato. Ô Dani, como é que está a força do Arthur Lira, né? A gente sabe que ele tinha aí, e detém ainda um grande poder, foi presidente da Câmara, comandou ali com mão de ferro, né, a Câmara dos Deputados, mas ele testa a força hoje. Inclusive, é uma reportagem do UOL que tem esse título, né? Porque depois, com o apoio do Centrão, Lira testa a força para manter o texto dele de isenção do imposto de renda com essas propostas de alterações todas, né? Os líderes dizem que a ampliação da faixa de isenção tem votos favoráveis, mas há amparo na lei para barrar. As lideranças ouvidas pelo UOL afirmam que é provável a aprovação de um destaque, trecho que pode alterar o texto base, né, para ampliar a faixa de isenção para cerca de 7 mil, como a gente vem falando aqui, ideia defendida por alguns parlamentares, se Lira rejeitar as emendas sugeridas pelos deputados. O regimento interno da Casa determina que não serão aceitas sugestões que aumentem a despesa sem indicação da fonte de compensação, Dani. Esse recurso pode ser utilizado? Pode, mas assim, o plenário é soberano, né, Sarza? O Lira está nesse momento costurando aquilo que ele vai apresentar de novo. Ele pode, inclusive, acolher já algumas emendas e levar um relatório mais palatável possível para a maioria, né? Com esse compromisso da compensação, de haver a cobrança em cima do primeiro andar, né, como a gente diz, os super ricos, para poder equilibrar a isenção. Ele está fazendo esse trabalho agora. A
a situação do Arthur Lira dentro do plenário da Câmara, ela ainda é de alguém que tem muita, digamos, moral sobre os deputados, em especial do Centrão e da direita, porque Lira foi cumpridor com os compromissos que firmou durante o governo Bolsonaro. Lira foi, inclusive, o presidente de casa, né, que deu suporte ali ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, e funcionou como uma peça de equilíbrio, enquanto você tinha um Senado com Rodrigo Pacheco mais alinhado ao Supremo Tribunal Federal, você tinha uma Câmara chefiada por Arthur Lira que dava esteira para os projetos, inclusive colocou para votar o projeto do voto impresso, como havia prometido a Bolsonaro, não teve voto naquele momento. Mas ele tem moral, ele consegue manejar, mas é uma batalha. Hoje vai ser uma batalha. Teste de força, eu acho que ele já deu a prova dele, inclusive quando houve o motim na Câmara dos Deputados, que o presidente Hugo Mota não conseguiu assumir a cadeira de presidente, porque os bolsonaristas queriam forçar ali a votação do projeto de anistia ampla, geral e restrita. Arthur Lira ajudou a resolver aquilo. Força ele tem. Agora, de novo, né? É um projeto que todo mundo agora vai querer aparecer bem na fita. Como aparecer bem na fita sem dar tanta vitória para o governo, deixando um problema para o país, na verdade, né? Que é o rombo fiscal. É isso que o Lira está tentando manejar agora. Exato. Agora, Letícia, ontem a gente entrevistou aqui o Renan Calheiros, né, que relatou o texto lá na comissão do Senado e o texto voltou para a Câmara. Agora, se for aprovado o texto do Arthur Lira, né, o texto vai para o Senado novamente? Vai, porque aí é o outro projeto, né? E o Renan fez isso. Lembrando, o Renan e o Lira, eles são adversários eternos desde sempre em Alagoas. E ano que vem eles vão estar disputando as duas vagas do Senado. O Renan quer se reeleger e o Arthur quer tentar a vaga do Senado. Então, este imbróglio de Alagoas, ele é muito visível neste momento no Congresso. E o Renan, meses atrás, acho que tem uns 3 meses também, bem durante essa crise do IOF, o Renan ali já começou a costurar esse texto, ele já começou a trabalhar e falando, cara, a gente vai ter que precisar em algum momento avançar com pautas positivas para o país, pautas de interesse da população. Começou a costurar, a preparar ali material, já estava com esse material bem trabalhado, porque para se posicionar como o antagonista de fato do Arthur Lira, né? Se a Câmara não vai apresentar, então eu vou apresentar. Foi e fez. E aprovou ali no Senado, poderia ser o texto dele passando para a Câmara. Só que aí o Arthur Lira tomou a rédea, foi lá, fez acontecer, agora vai para o plenário da Câmara hoje. Então, assim, a proposta que ficou parada, ela acabou vindo pelos dois lados. Cada casa aprovou um texto, mas o texto final ele tem que ser aprovado pelas duas casas. A prerrogativa era do Arthur, ele deu andamento, vamos ver o que vai acontecer hoje, o que vai sair hoje. O texto do Renan é muito mais parecido, vai muito na linha da necessidade do governo, né? Com a maneira como o governo estava vendo a justiça tributária, como queremos que este projeto tenha andamento. Então, por isso também o Arthur está fazendo todo este trabalho para trazer um projeto bem alinhado e seja aprovado. A batalha do Arthur é bem mais difícil do que a do Renan, mas na hora, aprovando esse texto, ele vai para outra casa, Diego. Perfeito.